Sejam bem-vindos ao Causa e Efeitos. Eu sou a Filipa Silva e este é um projeto de comunicação que tem como principal objetivo a divulgação e promoção de conhecimentos científicos em diferentes áreas do saber. Nesta edição, vamos falar sobre as desigualdades de género nas relações públicas. E para nos falar deste tema, convidámos a professora Rosa Sobreira, licenciada em Relações Públicas e doutorada em Ciências da Comunicação. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu é que agradeço. Então vamos começar por perguntar quais foram as mudanças mais significativas na forma como as mulheres são vistas e tratadas no mercado de trabalho nas últimas décadas. Bom, aquilo que os estudos evidenciam, e isto não é só nas profissões da comunicação, é que as mulheres sofrem de exclusão e de discriminação no contexto do mercado de trabalho. Certo. Sente que nos dias de hoje ainda existem desigualdades de género nas relações públicas? E se sim, de que maneira se sente essas desigualdades? Bom, as relações públicas não são algo de especial dentro das profissões, portanto, as questões de desigualdade são transversais, não é, a todas as profissões, inclusive as da comunicação, sejam as relações públicas, seja a publicidade, seja o jornalismo, não é? E no âmbito dos estudos de comunicação que têm sido feitos sobre as questões de género, aquilo que se tem percebido é que as mulheres sentem-se discriminadas no acesso à profissão, okay? No exercício da profissão e na conciliação da vida profissional com a vida familiar. Portanto, eu diria que nestes três eixos há claramente dimensões de desigualdade e de falta de equidade no tratamento entre homens e mulheres. Deste modo, de que forma é que a feminização das profissões impacta o estatuto e o reconhecimento dessa profissão? Bom, as profissões começaram todas por ser de homens, não é? Portanto, e a década de 70 é que é um marco em que as mulheres chegaram em força ao mercado do trabalho. No caso das profissões da comunicação, o jornalismo, a publicidade, as relações públicas eram também profissões de homens. E eram profissões que se percebia que não eram profissões adequadas para mulheres, não é? Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e as percentagens atuais entre homens e mulheres na especificidade de relações públicas, dos outros campos eu não conheço, está de 70 para 30, ok? E isto teve um impacto absolutamente extraordinário no entendimento do que são as profissões da comunicação e em particular das relações públicas. Porquê? Porque os estudos desenvolvidos sobretudo na América, no âmbito da comunicação, na década de 80, evidenciaram uma coisa que os americanos chamam de velvet gap, que é um gueto de veludo, ou seja, que as mulheres, quando as profissões se tornam profissões de mulheres, há este conceito, não é? Que elas são maioritariamente mulheres a trabalhar, mas não chegam às lideranças, ok? E isto, a consequência direta disto é que as profissões passam a ser desvalorizadas neste sentido. E, portanto, acentuando a resposta à pergunta que fez, claramente a feminização da profissão de relações públicas, especificamente, conduziu para uma desvalorização e para uma alteração da percepção sobre o que é a profissão da comunicação estratégica ou das relações públicas, sim. Sente que a identidade profissional se molda pela crescente presença feminina nas relações públicas ou não?
Claramente, e esse até é o foco, portanto, o meu interesse pelas questões de género no âmbito das relações públicas foi no âmbito precisamente da identidade das profissões da comunicação. E na especificidade de relações públicas. E aquilo que os estudos na profissão demonstram é que, como lhe disse, a profissão de relações públicas é uma profissão em que a maioria são mulheres, não é? E, por exemplo, a EASEC é uma evidência disso. Os cursos aqui da EASEC, os cursos de comunicação são maioritariamente de mulheres e o de comunicação organizacional é. No entanto, como há uma dificuldade do ponto de vista da progressão das carreiras nas mulheres dentro das relações públicas, acaba por persistir uma cultura de trabalho masculino, okay? Neste sentido. E isto, mais uma vez, condiciona o reconhecimento da profissão. Esta temática é muito pouco estudada no contexto europeu e, sobretudo, no contexto português, mas é muito estudada nos Estados Unidos. Por exemplo, no âmbito das relações públicas é de tal forma estudada que existe uma teoria que se chama a teoria feminista das relações públicas, que olha, obviamente, para todas estas questões na perspectiva das teorias feministas. Certo. Acha que esta desigualdade contribui para que as mulheres escolham cargos de nível técnico em vez de funções de estratégias de liderança? E porquê? Bom, eu não sei se elas escolhem, não é? Eu não sei se é uma questão de escolha, melhor dito. O que nós sabemos é que o acesso, a progressão na carreira, às mulheres há alguma discriminação, não é? Há alguma discriminação, mas eu não sei se é uma questão de escolha, não é? O que nós vemos, como disse, há esse elemento, e isso está amplamente estudada naquilo que se chama o teto de vidro, não é? Ou seja, as mulheres progridem até determinado ponto, mas depois não progridem mais. O que eu percebi, não é, ao estudar esta questão, é que é uma questão de oportunidades ou de falta de oportunidades. Não é uma questão propriamente de escolha, não é? Até porque as mulheres percebem, não é, que são tratadas de forma diferente e também percebem que a sua condição lhes condiciona, como lhe disse no início, relativamente à questão da articulação do trabalho com a família, não é? E então, se calhar, elas mantêm-se em posições ou em funções de não liderança, mas eu não sei se é uma questão de escolha. Certo. Na sua perspectiva, que medidas é que acha que poderiam ser tomadas para criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo em termos de género? Bom, claramente tem que se trabalhar a consciencialização, não é? Porque consciencialização sobre, precisamente, o facto de as mulheres serem excluídas, não é? E o facto de as mulheres serem discriminadas no contexto das profissões da comunicação. E essa sensibilização ou essa consciencialização, eu acho que, por exemplo, a academia tem um papel importante, integrando naquilo que são os programas essa questão. Não é? Um dado interessante que num estudo que eu fiz com outra colega aqui da EASEC, a doutora Cláudia Andrade, precisamente para avaliar as percepções das estudantes de comunicação social e organizacional sobre estas temáticas, há um dado um bocadinho intrigante, que é as estudantes que responderam ao questionário, quando se lhes pergunta se têm a noção, se terão as mesmas oportunidades quando ingressarem no mercado de trabalho que os homens, acham que sim. Mas os estudos feitos na profissão, não é? Quando evidenciam que efetivamente não têm essas mesmas oportunidades. Como disse, são discriminadas e são excluídas. E, portanto, eu acho que a academia tem um papel importante, não é? Posso lhe dizer também que no domínio das relações públicas, os teóricos das relações públicas evidenciam ou demonstram ou apelam que, para que a comunicação das organizações seja efetivamente excelente, os departamentos tem que haver equidade nos departamentos equidade de género nos departamentos de comunicação.
Mas, ou seja, do ponto de vista conceptual, isto está pensado. O que também é necessário, para além desta sensibilização, é obviamente que haja nas organizações políticas que promovam a igualdade, que promovam a equidade e que promovam a diversidade, porque também é uma questão de diversidade, parece-me a mim. E acho que neste aspecto também de o que fazer, vocês são estudantes de jornalismo, as agendas mediáticas têm que continuar a tratar deste assunto, a denunciar e a esclarecer, obviamente. Nessa medida, acha que o avanço da inteligência artificial pode beneficiar ou prejudicar a igualdade de género no mercado de trabalho? Ou não? Bem, essa questão, eu confesso que todos nós estamos muito ansiosos, não é, relativamente aos impactos da inteligência artificial, não só nas profissões, mas em todos os aspectos da nossa vida. E eu diria que essa questão é aquela questão que os americanos dizem, a questão do $1 milhão, não é? Eu diria que a inteligência artificial dependerá do uso que nós lhe dermos, não é? A inteligência artificial poderá acentuar alguns enviesamentos, poderá acentuar alguns estereótipos de papéis ou não é? Mas, por exemplo, eu lembro-me que a inteligência artificial, ou seja, no moldes que a gente conhece hoje, dos ChatGPTs, essas coisas, surgiu há 1 ano e meio, 2 anos, não é? E que se fizeram, por exemplo, exercícios interessantes de pedir à inteligência artificial que dessem exemplos de, por exemplo, que produzisse uma imagem de um profissional de relações públicas ou de um profissional de determinado tipo. E, na altura, o que eu li foi que o que ele idealiza é um homem, não é? Ou seja, a imagem que idealiza são imagens masculinas. E porquê? Porque, obviamente, nós sabemos que ele trata a informação que encontra e, portanto, neste sentido, ele pode acentuar alguns estereótipos de género relativamente às profissões. Certo. Deste modo, como é que vê o futuro das profissões em termos de igualdade de género e representatividade no topo das organizações? Bom, eu vejo com esperança, não é? Portanto, sou por natureza otimista e vejo com esperança. Mas, como lhe disse há bocadinho, os estudos mostram algumas contradições, que é as expectativas das mulheres que vão ingressar no trabalho e nas profissões da comunicação e aquilo que eles encontram depois no contexto de trabalho, não é? Portanto, e neste sentido pode ser problemático o facto de as mulheres que vão ingressar no contexto do trabalho, no mercado de trabalho, na área da comunicação, acharem que vão ter as mesmas oportunidades, não é? Por um lado, mas por outro também sabem que à partida, por exemplo, poderão ter mais dificuldades em alguns aspectos e isto condicionará, obviamente, aquilo que é a progressão delas na carreira. Não é? Será que num futuro os trabalhadores enfrentarão menos barreiras deste tipo? Ou acha que se vai manter exatamente como está hoje em dia? Volto-lhe a dizer, eu tenho esperança que nós caminhemos. Nós vivemos tempos estranhos, não é? Em todos os aspectos, não é? E isso, obviamente, que condiciona todas as facetas da nossa vida. Aquilo que eu lhe posso dizer é que esta questão das mulheres no mercado de trabalho, da comunicação, começou a ser estudada no início da década de 80 nos Estados Unidos. E os estudos evidenciam uma enorme evolução, não é? Efetivamente houve grandes progressos, mas já neste milénio, okay, já nesta década, também se começa a identificar alguns retrocessos, não é? Há autores que dizem que parece que se fez um ciclo perfeito, se evoluiu, fez-se e que se voltou ao mesmo ponto. Mas eu acredito que
que a vossa chegada ao mundo do trabalho será mais fácil do que quando foi a minha. Ok? Ok. Assim termina a nossa entrevista. Muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Assim termina mais um programa de Causa e Efeitos. Eu sou a Filipa Silva e continuem-nos a acompanhar pelo YouTube e pelas nossas redes sociais.